Amém, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor abençoe nosso domingo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por isso, vamos começar pela leitura proposta. Hebreus 1, versículo 8 ao 14. Mas, acerca do Filho, o seu trono, o Deus é para todo sempre, e cetro de equidade, o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles pereceram, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelheceram. Qual vestes? Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assentar-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Por último, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Louvado seja o Senhor. O versículo de orar ler. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, versículo 3. Estamos chegando no domingo, e esse domingo finaliza esse alimento diário que tem o título Herdeiros de Deus. Amém? O tema dessa semana é Filho, o Filho, herdeiro de todas as coisas. E hoje, o tema de hoje, o título é Herdeiros. Durante esta semana, vimos a natureza do relacionamento que o Pai tem com o Filho, Jesus, e o que o Filho é. Nosso grande sumo sacerdote, a sabedoria, o poder, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser de Deus. O primogênito da criação, a imagem do Deus invisível, a cabeça da igreja. Tudo isso foi necessário para compreendermos o restante do primeiro capítulo do livro de Hebreus. O versículo 4 diz que Jesus se tornou superior aos anjos, mas ele não foi sempre superior a estes? Na verdade, quando ele veio à terra como homem, Deus o fez menor do que os anjos. Hebreus 2:9. Depois que teve um viver humano perfeito, morreu pelos nossos pecados e se ofereceu pelo Espírito eterno, na ressurreição, Deus Pai o gerou como Filho de Deus, e a humanidade perfeita de Jesus foi recebida na eternidade. Assim, ele se tornou sumo sacerdote para sempre, que está ministrando nos céus a nosso favor para finalizar a obra de Deus em nós e nos conduzir à glória, inserindo-nos no Pai. Depois da ressurreição, Jesus foi levado para outra posição. Ele agora é muito superior aos anjos, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, ou, aliás, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Foi na ressurreição que Deus Pai o recebeu como filho, Jesus,
tendo em si a humanidade foi recebida na glória do Pai, como Filho primogênito de Deus, abrindo o caminho para todos nós. Mas precisamos lembrar-nos de que Jesus também é Deus. Ainda quando aos anjos diz: aquele que a seus anjos fez ventos e os seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Filho é Deus e reinará para sempre. Jesus reinará com justiça. Apesar de hoje sofrermos com corrupção de Satanás e seu reino de iniquidade, mas graças a Deus é que por isso que, mesmo que o Filho tenha participado de toda a criação de Deus como sabedoria, como arquiteto, como executor de tudo que ele fez, ainda assim esse velho céu e essa velha terra, corrompidos pela injustiça, passarão. Tudo vai passar, mas o Filho é o mesmo, e os seus anjos jamais terão fim. Ele está sentado à destra de Deus, apenas aguardando que todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés e todos os inimigos derrotados. A ação da Igreja estabelecerá o reino do Senhor na terra. Sejamos fortes e ativos na obra do Senhor, pois temos de apressar o retorno de nosso Salvador, para que seu reino de justiça venha a nós. Temos tudo para nos preparar para esse dia em que seremos glorificados e reinaremos com Ele. O viver da Igreja, a palavra profética, um grande sumo sacerdote que vive a interceder por nós e até mesmo os anjos que ministram ao nosso favor. Hebreus 1,14. Não se atemorize diante dos acontecimentos que já prenunciam os sinais do fim dos tempos. Vamos marchar como um exército de vencedores, tomar posse da boa terra de Canaã e entrar no descanso de Deus, que será para nós o milênio. Nesse descanso, a porção dobrada da bênção, o sacerdócio e a realeza estarão preparados para nós, os vencedores. Depois do milênio, habitaremos pela eternidade com Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será com eles. A tradução da Bíblia de Jerusalém para esse versículo é assim: eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E ele, Deus, com eles, será o seu Deus. Nosso Deus será o Deus com os homens. Deus convidou o homem para participar de sua unidade, de sua glória, de sua convivência, de seu relacionamento. Esse Deus, então, na eternidade futura, será nosso Deus com os homens. Portanto, vamos alegrar-nos e encorajar-nos para, apesar de passarmos por momentos difíceis na terra, temos de olhar para onde estamos sendo conduzidos. Nós habitaremos para sempre com Deus. Pergunta: qual versículo da Bíblia mais o encorajou neste dia? Que tal compartilhar com seu próximo? Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar hoje, nesse domingo, é que o novo alimento diário tem o título de Embaixadores de Cristo. Amém? Esse Herdeiros de Deus está se acabando hoje, mas segunda-feira, amanhã, vamos começar a ler o alimento diário que tem como título Os Embaixadores de Cristo. Amém? Então hoje a pergunta foi bem interessante, né? Falando sobre qual versículo da Bíblia te acha que te impactou mais e tal, e que você, se você quer compartilhar com o seu próximo, isso é de uma certa forma edificação, né? Eu vou compartilhar um aqui com os amados. Eu achei interessante esse aqui do Oralê, diz assim: então vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão
e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, né? Ó Senhor Jesus. Aí aqui mesmo no Alimento Diário fala de uma tradução da Bíblia de Jerusalém, né? E na Bíblia de Jerusalém, esse mesmo versículo que a gente leu diz assim: eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Nosso Deus será o Deus com os homens. Meus amados, isso significa que Deus, ele quer nos inserir dentro da comunhão da Trindade. Amados, isso é muito elevado. Isso talvez a nossa mente não alcance, a nossa mente cartesiana, né? Senhor Jesus Cristo, essa semana, ele foi apresentado para nós como tantos adjetivos assim preciosos, né? Diz assim, ó, ele é o nosso grande sumo sacerdote, a sabedoria, o poder, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, de Deus, o primogênito da criação, a imagem do Deus invisível, a cabeça da igreja. Agora, irmãos, é interessante que no livro de Hebreus mostra que Jesus ele foi feito por um tempo um pouco menor do que os anjos. Quando Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra, ele veio menor que os anjos. E ele passou a ser superior infinitamente a mais do que os anjos, quando a sua humanidade foi elevada. Ela foi elevada pelo Espírito Eterno, e Deus aceitou aquela obra. Então, quando Jesus Cristo foi glorificado, ele passou a ser o cabeça de todas as coisas, irmãos. Jesus Cristo, ele na verdade, ele é como, se a gente for imaginar aí, meus irmãos colocaram na palavra, né, desses domingos aí, ali é uma roda de uma bicicleta, a gente vê que aquele cubo é a conversão, ou seja, tudo converge, todos os raios convergem naquele cubo para dar sustentação à roda, para que tudo possa girar. E assim é nosso Senhor Jesus. Irmãos, todas as coisas convergem em Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, fico muito feliz assim de fazer parte dessa comunhão maravilhosa juntamente com os irmãos, de estarmos inseridos aí nesse contexto, né? Nós precisamos, irmãos, ir adiante, sem temor, sem detença, sem ficarmos para baixo, porque a promessa que Deus fez de nos introduzir na esfera onde Ele está, irmãos, Ele vai cumprir. Nós precisamos entrar no descanso, receber a porção dobrada da bênção. Senhor Jesus, e onde é para nós essa bênção? Onde é para nós essa Canaã? Irmãos, é o milênio, onde habitaremos pela eternidade com Deus. Ó Senhor Jesus, como é que o versículo diz? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, vai ser uma comunhão maravilhosa entre Deus, entre o Pai, aliás, entre o Filho, entre o Espírito, e nós como crentes vencedores. Ó Senhor Jesus, nisso, irmãos, nós precisamos apressar a vinda do Senhor. E como faremos isso? Basta nos empenharmos na igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, se empenharmos na igreja, temos comunhão, focar nos nossos serviços, como se estivesse sendo feito para Deus, e realmente estão sendo feitos para Deus. Ô irmãos, que nosso domingo possa estar cheio da presença do Senhor, e que possamos estar extremamente encorajados a adentrar no milênio, porque, irmãos, o milênio é para os vencedores, e creio que o Senhor está formando em nós um caráter de vencedores. Amém?